Olá, eu sou a Elisandra Panosso e sou advogada criminalista e você está no Defensa Cast. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, uma amiga de longa data, nos formamos juntas, Amanda Alves de Souza, e ela é atuante na área civil e empresarial. Seja bem-vinda, minha amiga, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Obrigada pelo convite, por me chamar para ter essa conversa tão legal sobre o jovem advogado, né? A pessoa saindo da faculdade, logo tendo que entrar no mercado de trabalho, é um tema muito importante e tenho certeza que vai ser uma conversa muito enriquecedora. Isso mesmo. O que te fez escolher o direito? Você se recorda? Eu acho que desde a infância, os filmes, assistir Uhum. filmes, e eu achava legal, e eu não queria ir para a área de exatas. Porque Então, advogado não é bom em mas exatas. aí a gente descobre na faculdade que a gente tem que fazer conta, Cálculo, sim. isso é verdade. Mas eu acredito que foi por isso. E aí, mais uma afinidade com a área de humanas, leitura, da Sim. argumentação, e aí eu optei para ir para o direito. Engraçado, porque eu também sou péssima em matemática. E hoje, atuando na área criminal, nós temos que fazer cálculo na área de execuções penais. Então, por mais que às vezes a pessoa vai escolher a área do direito, acreditando que não vai fazer cálculo, mas em algum momento vai se deparar com cálculo, seja na execução penal ou até mesmo na sua área civil, na hora de executar uma sentença, fazer Uhum. cálculo. Apesar que programas ajudam muito. Hoje a gente tem à disposição tanto inteligência artificial, alguns programas de cálculo, Sim, sites, mas mesmo assim você tem que saber o básico, porque sim. os juízes nem sempre aceitam mandar o processo para um contador judicial e você tem que apresentar o cálculo, e o erro de cálculo seu pode prejudicar muito o seu cliente. Então, seja um erro numa execução de uma sentença, Sim. né, para iniciar Uhum. ali a fase de execução, ou até para pedir o valor da causa, indicar o valor da causa, calcular ali juros, correção para colocar no valor da causa. Então, Uhum. inevitavelmente, um pouco de número a gente vai Vai encontrar encontrar. mesmo fazendo direito. Não tem Não. jeito. Me lembro que na faculdade você sempre quis ser advogado ou você fez direito pensando em concurso ou outras áreas? Eu entrei querendo concurso pela estabilidade e renda financeira, Sim. mas no segundo ano de faculdade eu comecei a estagiar no escritório, que é o escritório que eu estou até hoje, o André Advogados Associados, e ali eu descobri um amor pela advocacia. Então, estagiando desde o segundo ano, descobrindo o que é uma petição inicial, como é atender Uhum. um cliente. E ali eu venho caminhando nesse escritório e eu fui pegando gosto pela advocacia. Na época, os processos eram físicos ainda. Sim. Nossa, tinha que fazer carga no fórum, meu Tinha, Deus. depois Sim. passei pelo todo o processo, né, da digitalização dos processos, e ali eu descobri. Então, no final Uhum. da faculdade, eu tinha certeza que eu queria advogar. Sim, era nítido. Era nítido que você queria ser advogada. A gente via o brilho nos olhos quando você falava com nós na sala de aula, porque nem todo mundo fazia estágio naquela época. Não. Eu, principalmente, eu pequei nesse aspecto, porque eu não fiz estágio, porque eu não queria ser advogada. Então, assim, na verdade, eu entrei na faculdade querendo ser juiz. Meu sonho era ser juiz, então não queria advogar. Mas na faculdade a gente via o brilho nos seus olhos quando você falava, assim, você nasceu para ser advogada. Eu me sinto realizada. Você sentia, com certeza, porque você É nasceu. uma profissão que eu gosto muito, eu me sinto Uhum. bem realizada. E o quanto importante foi o estágio na época para você ir agora na sua profissão mais consolidada? Essencial, porque eu acredito, até esses dias eu estava na UEM conversando com alguns alunos de direito, Uhum. eu acredito que a faculdade não prepara o aluno para a prática jurídica do advogado. Por Com mais que certeza. tenha os núcleos jurídicos, por mais que tenham aqueles atendimentos que a gente faz no núcleo da prática, eu entendo que a faculdade não prepara. A parte teórica é muito distante da parte prática. Da parte Então, a gente prática, não né? consegue aprender o que é atender um cliente, a gente não Sim. aprende na faculdade a cobrar honorários, a fazer essa gestão, né, de preço, como que cobra os Sim. honorários, de que forma, como atende o cliente, como conduz, como falar em uma audiência. E isso a gente não tem na faculdade, é Que só é, na que prática. eu acredito que é o maior medo de todos, a audiência. A hora que nós estamos com a carteirinha da OAB, vai fazer a primeira audiência na frente do juiz, eu acho que é a maior dificuldade de E na frente todos de outro advogado experiente, tem também. muitas regras, tem muitas áreas, igual, por exemplo, você atua na área penal, não é a minha área, Sim. mas na faculdade a gente não aprendeu, assim, basicamente, a gente não aprendeu na faculdade a acompanhar um flagrante.
Sim, com Quem certeza não? não. Eu não sou da área penal e eu não sei. Se um cliente me falar, vem acompanhar meu flagrante, eu falo, oi, eu vou passar o telefone da minha colega. Sim, eu nem Porque imagina. a Com gente não certeza. aprende isso na faculdade. A gente Isso é não verdade. aprende aí fazer uma sustentação oral no tribunal. Muitas vezes a gente não Sim, aprende a fazer ali uma impugnação oral numa audiência, que muitas vezes você tem que fazer. Então, eu acho assim que o estágio é muito importante para quem quer advogar e para quem não quer advogar, porque muitas pessoas se sim, esquecem que elas vão sair da faculdade, nem sempre elas vão passar no concurso no primeiro ano, tem concurso que exige uma com prática certeza. jurídica, então você fez direito, você tem a carteirinha da OAB, em algum momento você pode Sim. ter que advogar. Então, o Uhum. estágio é importante até para a pessoa saber do que ela gosta, a área de atuação. Se realmente também ela vai querer advogar, porque advogar é defender direitos. E o que eu não me via defendendo alguém, seja qualquer tipo de direito. Sim. E após a formação, quando eu comecei a atuar num escritório de advocacia que era criminal, né? Que foi onde eu me apaixonei. E aí eu vi ali que eu nasci para defender pessoas e não para julgar, que é o que eu Sim. queria ser juíza. E então, muitas vezes, às vezes a pessoa ela não vai ter esse dom de defender. Porque o que eu analiso hoje, e vamos ver se você concorda comigo. Falta muito na advocacia de profissionais humanos. Muito. Empatia. Você ter uma Uhum, escuta ativa do seu cliente na sala de atendimento, você sim, entender que aquele problema para ele é importante, se ele está levando aquilo até você, seja de qual lado você está, atuando em favor sim. do autor, atuando em favor do réu, fazendo uma defesa criminal, ou no meu caso, que atuo mais na área civil, Uhum, assim, aquilo é importante para ele. Então, você ter uma escuta ativa, uma escuta empática, você olhar para a pessoa, estar disposta a atendê-la, isso falta muito. falta muito. Porque muitos profissionais tentam, às vezes, só exercer ali, colocar o direito, Uhum. mas esquece que por trás tem um ser humano. No meu caso, uma liberdade, mas no seu caso, não só um contrato, mas valores altos que podem, né, tá ali num contrato, numa execução, uma empresa que às vezes Uhum. por um erro, porque a princípio seria valores, mas o financeiro mexe com a pessoa, Sim. E né? lá no escritório a gente atua muito com casos de erro médico, Uhum, responsabilidade civil médica, então são pessoas que tratam de problemas de saúde, vida, luto. Então é muito comum a pessoa chorar na sala de atendimento. Então você quase atua sim. ali como consolando a pessoa, entendendo o dano dela, o Faz um problema. papel psicológico, Faz. né? Um Faz. papel de Quem psicólogo atua também, muito na né? área de família tem que saber que vai ter essa vertente muito forte, tem que estar preparado para isso. Sim, E é isso que eu falo, que na faculdade a gente não tem tanto. não Por isso aprende. que eu acho que hoje o jovem advogado, aquela pessoa que está na faculdade e quer seguir a carreira do advogado, tem que se especializar, fazer estágios, é importantíssimo, e procurar cursos práticos. A pós-graduação é muito importante, mas às vezes a pessoa precisa de um curso prático de como fazer uma audiência, como gerir um escritório. A Sim. gente é gestora, a gente é Uhum, empresário quando a gente abre o nosso escritório, a gente não aprende isso. sim, Cursos relacionados à questão financeira, como cobrar os honorários, qual o valor da minha hora de trabalho. Então, tudo isso é importante para a pessoa se preparar. Então, esses cursos práticos também eu acho muito relevante, além do próprio estágio. sim. E depois a próxima fase é a audiência, que é algo que acho que, se não 100%, mas a maioria tem medo da hora que sai da Sim. faculdade de enfrentar ali uma audiência, um juiz, um outro advogado. Você se recorda da sua primeira audiência? Sim, eu comecei fazendo audiência já como estagiária, Uhum, que eu às vezes ia como preposta, então eu ia representando às vezes uma empresa e me dava um nervosismo muito grande, mas as primeiras audiências que eu fiz como advogada, eu lembro da audiência terminar e a perna tá tremendo. tremendo, Sim, mas eu acho muito importante se preparar, saber que cada área é um estilo de audiência completamente diferente. Então, sim, quando a gente fala de audiência, tirando as audiências de conciliação que visam ali um acordo, as audiências elas são muito diversas. Na esfera trabalhista, é um tipo de audiência.
No Sim. criminal, é outro estilo de audiência, tem regras diferentes. No civil, diferente, por exemplo, no criminal, você pode fazer pergunta para o seu cliente. Sim. Na minha área, no depoimento pessoal, eu não posso fazer pergunta para o meu próprio cliente. Então, o advogado tem que se preparar para ele não cometer erros, entendendo que cada audiência tem as suas regras, Seus leia ritos, isso. né? Até porque na trabalhista, uma certa época, eu fui uma vez para um advogado que me fez um sub, mas fazer um favor. Na trabalhista tem até o local para sentar. Tem. Não me lembro nem qual que é o local do réu e do autor lá, mas na época eu me lembro que fiquei bem perdida, porque não é um campo que eu estou acostumada. Sim, na trabalhista tem muitas regras diferentes. Na Sim. trabalhista você faz a impugnação oral da contestação, não importa quantas páginas tem, você já tem que indicar os pontos controvertidos e em seguida já faz a instrução, porque muitas vezes na trabalhista a audiência é una, então você já tenta a conciliação, já parte para a impugnação à defesa, pontos controvertidos e oitiva de testemunhas e às vezes até alegações finais, tudo no mesmo ato, que é completamente diferente do cível, do criminal. Sim. E quando você tá numa defesa, né? Você ali foi contratado para fazer a contestação, uma defesa. Quais são os pontos que você analisa na petição inicial? Qual a dica que você dá para quem tá aí no início de carreira, para analisar na petição inicial? Eu acredito que primeiro entender o caso, analisar se a outra parte fez todos os pedidos que ela deveria fazer, se o ônus da prova foi cumprido pelo autor, então verificar o que era ônus dele comprovar e ele não comprovou, pegar a versão do meu cliente e fazer essa análise para daí ir rebatendo ponto a ponto. Eu acho que o mais importante na primeira defesa que a pessoa for fazer, isso eu acredito que em qualquer área, é você não Sim. deixar de rebater absolutamente nada do que a outra parte falou. Uhum. Então, tudo que foi falado, você tem que rebater. Ah, mas isso acho que não tem tanta relevância. Tem. Sim. Na dúvida, contesta tudo, junte todos os documentos necessários, já faça ali a especificação de provas, por mais que depois vai ter um momento oportuno no saneamento do processo para você especificar, mas já alinha ali as provas com o seu cliente que você pretende produzir. Então, eu acho que essa seria a dica inicial. Hoje, qual é a sua maior dificuldade na advocacia? Você já está consolidada, 12 anos, formado. Qual você acredita que é a maior dificuldade para você na advocacia? Eu acredito que são algumas. Primeiro, encontrar uma equipe. Hoje a gente trabalha no escritório com uma equipe muito legal, Sim. Com profissionais competentes, mas a gente já teve aí problemas de rotatividade no passado, de encontrar bons profissionais. Esse é um grande problema, acho que acredito em todos os escritórios. E eu acho que a união da advocacia, dos próprios advogados, então a gente entender que a outra parte, o outro advogado não é meu inimigo, nós estamos atuando representando a parte, aquela causa não é minha no sentido assim, não é o meu problema, estou representando o meu cliente, eu não tenho nada contra o outro advogado, cada um faça o seu trabalho. Sim. Mas eu acho que talvez a maior dificuldade são os próprios, não digo erros, mas a morosidade, o próprio judiciário. Então, erros de cartório, era para ser enviado concluso, não envia concluso, intima outra parte para se manifestar de uma coisa que já se manifestou. Sim. Aí o processo não anda nunca, o cliente fica, doutora, mas meu processo não anda. E deu, então, mas... Não é? Nossa, processo civil demora demais, né? Demora. Tem processos de erros médicos 3, 5 anos para prolatar uma sentença. A gente tem um processo desde 2016. Desde 2016. Erro médico? Erro médico, ainda não temos uma finalização. Porque tem a questão da perícia, né? Perícia, até achar um perito que aceite a nomeação. A gente tem um caso até que a gente atua em parceria, então uma coisa muito legal talvez para falar é isso. Quando você não atua numa área específica, você não precisa deixar de advogar naquela área. A parceria entre advogados é muito relevante. Sim. Então a gente tem parceria e a gente tem um caso exatamente esse que a gente não consegue achar perito para analisar o caso. Isso é verdade, esse caso super complexo, que afetou uma vida, esse erro médico, e até hoje a gente não marcou nem audiência de instrução e julgamento. Não, porque está aguardando a perícia, já foram nomeados diversos peritos, todos declinaram, e agora a gente está tentando achar um perito em outra cidade, para ver se a gente consegue, e o processo está parado aí há quantos anos? E isso é importante, as parcerias entre advogados. Então, os advogados entenderem que não são inimigos. Sim. E que muitas vezes, na área em que eu não atuo, eu posso fazer uma parceria com um advogado que atue naquela área. Isso é verdade. Tanto falando de erro médico e de médico, eles são tão unidos
né? São. Médicos são tão unidos. E a nossa classe, infelizmente, é uma classe que ela não é unida. Não, a gente ainda tem um longo caminhar aí para essa Sim. união. É importante até essa conversa nossa Sim, para mostrar que uhum. advogados podem conversar, que é válido a troca de experiência. As comissões da OAB agora estão ajudando muito nisso, mas ainda existe uma desunião muito grande. Sim, na hora mesmo de subestabelecimentos, que é a maior dificuldade ali que a gente verifica, na hora de, né, fazer um sub para outro advogado, às vezes o advogado ele não quer aceitar e acaba até falando da conduta profissional do outro advogado. Então, isso acaba não nos fortalece. Não, A advocacia, ela tem que ser forte. A advocacia, ela tem que ser forte. Essa semana mesmo, inclusive hoje, eu vi que teve uma juíza que ela estava num tribunal do júri, é uma banca de defesa fortíssima, um criminal, um advogado conhecido nacionalmente, e a advogada, a juíza, ela falou, quero que se dane a OAB. E isso que estava a comissão de prerrogativas também lá, porque essa banca de defesa, ela tinha acionado a prerrogativas. Então, por que acontece muito isso? Porque nós somos uma classe desunida e não respeitam os advogados. Mas é aquela brincadeira, o cliente não gosta do advogado, o juiz não gosta do advogado, o promotor não gosta do advogado, e o advogado não gosta do advogado. Quem que gosta do advogado? Quem que gosta do advogado? Mas quem que vai te socorrer no momento que você mais precisa? Exatamente. É bem aquela brincadeira, depois da sua mãe, somos nós que vamos te socorrer, somos nós que vamos acreditar em você. Por quê? Eu enfrento muita dificuldade em júri, no início ali, porque os jurados, muitas vezes, eles já entram com uma pré-tendência a estar do lado do Ministério Público. Nossa, a presença do Ministério Público, tá preso, já é culpado. Então, nós temos que ir aos poucos trabalhando e mudando a versão ali, aquela concepção que tem do advogado. Mostrarmos que nós vamos ser a última esperança. Que quando o juiz, eu gosto de falar muito isso em júri, quando o juiz, promotor, policial cometem crimes, não é outro juiz que vai julgar. Exatamente. Desculpa, que vai julgar, que vai defender. É o advogado que vai defender. Né? Então, assim, se o juiz cometeu um crime, ele não vai procurar outro juiz para defendê-lo. Quem vai defendê-lo é um advogado. Então, a sociedade, ela tem que respeitar o advogado e nós temos que ser fortes porque nós que lutamos pelos direitos. E às vezes aquela pessoa que acabou de sair da faculdade vai encontrar esses desafios e ainda vai encontrar uma classe desunida. Sim. Por exemplo, um outro problema que a gente encontrou hoje é que a tabela da OAB diz que a gente deve cobrar consulta. E se você for ver hoje, você não vai num médico, você não vai num psicólogo, num dentista, sem pagar a consulta. Mas para o advogado, as pessoas têm uma resistência enorme de pagar uma consulta. Sim. E muitas vezes você sentar com o advogado, conversar com ele, vai resolver o seu problema. Porque às vezes não é uma questão judicial. Às vezes é uma questão que vai falar, olha, se você fizer tal reclamação, isso já, por exemplo, em direito do consumidor, resolveria o seu problema. Só que as pessoas têm uma resistência de pagar o valor da consulta, os advogados têm uma resistência de cobrar, não é uma classe unida no sentido assim, vamos todos cobrar, e aí aquele jovem advogado que acabou de sair da faculdade vai enfrentar esse problema por encontrar uma classe desunida, não saber a quem se socorrer. Muitas vezes aquele advogado mais experiente, ao invés de auxiliar o jovem advogado, ele, na verdade, na audiência, parece que faz de propósito para deixar o outro mais inseguro. Isso é verdade. Então, a gente sempre tem essa cautela, sempre tem essa empatia de ver se é uma pessoa recém-formada, um recém-advogado, na audiência, perceber que a pessoa tá nervoso. Sim. Não piorar a situação dela, mas ser empático, ter paciência, porque todo mundo teve início, todo mundo começou. Isso é verdade. E ninguém começa, por mais, por exemplo, no meu caso, eu fiz 4 anos de estágio, mesmo assim, ninguém começa sabendo tudo. Sim. Todo mundo começa com medo da audiência. Com certeza. Todo mundo começa com um pouco de falta de prática, e isso a gente vai criando e desenvolvendo e tendo conhecimento para o resto da vida. Com certeza. Então, esse respeitar o começo é importante. E talvez se houvesse uma classe mais unida, mais pessoas iam querer advogar. Sim. Porque eu não acho que é uma área que está saturada. Isso que era um próximo assunto que a gente poderia falar sobre, que muitos advogados falam que não estão conseguindo mais ganhar dinheiro com a advocacia, né? Não ganha dinheiro, está saturado, não. Mas o que eu percebo muitas vezes? Precifica valores baixos de honorários,
Aí não vai ganhar dinheiro mesmo. Que é o que eu volto na questão da falta de prática. Você, às vezes, não saber precificar. Isso a Sim, gente não aprende na faculdade. E aí isso é você verdade. vai trabalhar de graça. Porque muitas vezes você cobra o valor dos honorários, fica trabalhando 3, 4 anos naquela ação. Você, às vezes, cobrou só uma porcentagem no êxito, é julgado improcedente. Ou às vezes você cobrou um valor até para entrar, um prolabore, mas mesmo Sim, assim a ação exigiu muito mais tempo de você e você acaba não tendo lucro, porque a gente também tem que tratar os honorários como nosso salário. A gente sim. precisa dele para sobreviver. Uhum. Então, saber precificar de forma correta é muito interessante. A gente não aprende isso na faculdade. Com certeza. Não aprendemos. E quantas vezes no início de carreira cobrei barato e aí depois aquele processo me deu uma dor de cabeça que durou às vezes anos. Né? Nossa, por medo de perder às vezes o cliente, Exatamente. né? Tem medo de perder o cliente. Ah, se eu não cobrar, se eu cobrar um valor mais alto, ele vai no concorrente, aí vou perder, então acaba cobrando um valor mais barato. E toda vez que eu cobrei mais barato para não perder o cliente, só foi dor de cabeça. Como que pode? Não, mas a Não gente já é? passou muito por isso lá no escritório. Sim. E é bem isso, porque às vezes é um cliente que dá trabalho, que pergunta muito, que não entende. Não é que o cliente não possa perguntar, mas a gente Sim. sabe que lidar com pessoas não é fácil, né? Uhum. Então tem toda essa dificuldade. Eu acredito que não estaria saturado nesse sentido. O primeiro problema seria esse que você falou, precificar de forma incorreta, né, os honorários, e a falta de especialização no sentido assim, de buscar o máximo de conhecimento naquela área. Então, a pessoa às vezes não busca todo o conhecimento que ela poderia Sim. ter em cursos, e ela acaba pegando de tudo um pouco, não dando Uhum. conta de tudo, então acaba ali patinando. Mas eu acho que há muito espaço ainda para o advogado, há muito campo de trabalho, áreas novas, agora com a inteligência artificial, sempre tem mudança na legislação, então acredito que tem áreas, uma gama enorme de áreas de atuação. Sim. O meu primeiro problema que eu verifico principalmente na advocacia criminal, empatia, tratar o outro com amor. Uhum, O segundo maior problema que eu estou verificando agora com a inteligência artificial que você tocou no assunto. As pessoas, elas estão cada vez mais preguiçosas. Não querem ler artigo de lei. Aí tá muito comum na área criminal. Pega o processo, joga lá no chat GBT para ele resumir. Muitas vezes ele resume errado, ou ele vai resumir ali de uma maneira uhum. bem singela e não é específico, porque não tem aquele tato, aquele olhar humano. Então, o que que acontece? Muitos casos chegam lá no escritório para arrumar, principalmente em revisão criminal, depois de transitado em julgado. Por A quê? pessoa te busca para corrigir. Para corrigir erros de outros advogados, algo que, por quê? Seriam processos antigos, processos físicos, que teria que ter ido no fórum, desarquivar. Chega no fórum, a gente tem a dificuldade que eles não querem mais desarquivar. Depois você tem que digitalizar aquele Eles processo. digitalizarem, muitas vezes eles não querem, então você tem que insistir ali, né, no balcão com o servidor e fazer toda uma diligência. O quê? O que a inteligência artificial não faz? Não, Nada vai substituir o ser humano. não. Uma dica que eu posso dar para quem está começando agora é use a inteligência artificial de forma sábia. Ela é uma ferramenta válida e muito boa para o advogado, mas você tem que usar ela de forma sábia. Validar todas as informações, saber que a inteligência artificial é falha e que Sim. ela vai te auxiliar, mas não te substituir. Então, você não pode confiar em tudo que ela coloca, artigos de lei, você tem que conferir todos. O trabalho é seu, ela vai ser um Sim. auxiliar. Então, ele vai ajudar, às vezes, no resumo, mas você tem que conferir. Você tem que ter, no mínimo, feito a leitura daquele processo Sim. para saber se a revisão que a inteligência artificial te apresentou é Uhum. válida ou não. Então, de fato, ela é um instrumento muito bom. Então, Sim, com por certeza. exemplo, em casos de erro médico, agora a gente tem prontuários longos, Uhum. é, números enormes. Então, a gente coloca aquilo no chat e ele consegue dizer, olha, na página tal tem tal informação. E hoje tem inúmeras inteligências Sim, artificiais, não uhum. apenas o chat. Mas, então, ele auxilia, mas cabe a mim ir lá na página que ele indicou e conferir. Então, às vezes, Conferindo. eu não entendo um termo técnico, eu posso pedir auxílio da inteligência artificial, mas cabe a mim conferir se aquele termo técnico de fato corresponde àquilo ou não. Então, a gente tem usado muito.
Eu vejo que a OAB está investindo bastante. Eu já fui em alguns congressos esse ano, né? Sim, E estão se falando muito sobre inteligência artificial na advocacia, mas é sempre com essa ressalva. Ela não vai te substituir, ela vai te auxiliar. Ela não sim. vai argumentar por você. Você que vai ter que dar as diretrizes, que vai ter que revisar. Então, as pessoas têm se apoiado na inteligência artificial de forma errada. Sim. Qual que é sua maior dificuldade ou foi sua maior dificuldade na advocacia que você verificou nesses anos? Eu acho assim que a gente conseguisse manter atualizado, né, Sim. mudança de legislação. Uhum. Como eu disse, a questão do próprio judiciário. Então, entraves com cartório, demora para mandar concluso para o juiz, às vezes é um caso de urgência, uma liminar. Então, isso atrapalha muito, a gente perde muito tempo. A questão da equipe que a gente havia Uhum. comentado, né? Encontrar bons profissionais, profissionais dispostos a trabalhar, a aprender, a se dedicar, a vestir uma camisa. Então, isso tem sido uma dificuldade, igual eu falei, a gente está agora no escritório com uma equipe Uhum. muito boa, muito legal, mas já tivemos problemas no passado. Então, acredito que nesses 12 anos aí foram diversas coisas. Todas as Sim. inovações geram dificuldades. Agora o Projude vai migrar por EPROC. Não Então, quero. ninguém, quer dizer, Eu não- alguém quis, porque Alguém quis. Nossa, eu particularmente não gosto do EPROC. Eu me perco ali quando eu tenho que olhar um processo. Eu gosto muito do Projude. Nossa, não tô Então, eu sofrendo. também. Então, a gente vai ter que se adaptar agora com um Uhum. sistema novo. Então, todas essas adaptações, eu acredito que são dificuldades que a gente enfrenta Sim. é, até hoje, assim. Então, eu acredito que não teve uma grande dificuldade. Foram diversas dificuldades que a gente vai superando ali ao longo da carreira. Sim. Qual a sua maior dificuldade para angariar clientes? Justamente que a gente não pode fazer uma publicidade. Essa Também para mim é tem isso, uma, né? eu acho assim, falando lá do escritório, não sei Uhum. como que é no seu, se você puder compartilhar depois, Sim. eu acho que a forma que a gente consegue angariar mais clientes é a indicação. Boca a Então, boca, é o né? boca a boca. O boca a Também. boca é o Uhum. primeiro. Segundo seria a parte de marketing, né, Uhum. ali. Mas eu confesso que eu tenho uma grande dificuldade em Sim. gravar vídeos, em pensar em conteúdos, em ter tempo para gerir essa parte do marketing, não é fácil. Mas eu acredito que hoje é principalmente o boca a boca e a minha Uhum. maior dificuldade está sendo essa parte do digital. Falar no Instagram, trazer vídeo, conteúdo, porque eu sei que Sim. existe um nicho de clientes que vem através desse meio. Uhum. Então, eu acho que é importante se aperfeiçoar nessa parte, mas eu ainda tenho uma certa dificuldade para gravar vídeos. Diferente de você, você coloca a Não, cara, imagina. manda, faz no Instagram. Eu ainda tô meio caminhando, mas para mim, eu acho que a principal fonte, assim, de clientes no escritório é o boca a boca. Você faz um serviço bem feito, o cliente te indica Sim. e ali você vai É. ganhando clientes. Porque muitos, né, muitos advogados, assim, que tem muitos seguidores, que tá nesse ramo do marketing, eles, porque tá defasado boca a boca. Mas eu acredito que a advocacia ainda é literalmente aquele pé É. de chão ali, que é onde o cliente indica, sempre vai ser a melhor propaganda. Apesar de fazermos audiências, tribunal do júri, sustentação oral no tribunal, não é a mesma coisa que gravar um vídeo ali informativo, jurídico. É. Tem uma certa dificuldade de falar com as câmeras não é fácil. Muitas vezes quem tá ali na tela do celular, tá criticando, quem tá fazendo, é muito fácil criticar, mas não é fácil Não, gravar. é difícil porque você Sim. tem que tirar um tempo, você tem que pensar em conteúdo, Uhum. você tem que se preparar. Então, assim, eu apresento uma grande dificuldade ainda de me expor no Instagram, gravar Sim. vídeos. Estou tentando aos poucos Uhum. criar conteúdo, mas para mim é uma dificuldade. Mas até no último workshop, congresso que teve aqui da OAB de gestão, Sim. trouxeram 3 pessoas para falar sobre marketing. Ou seja, a gente tá aí, o marketing tá aí, a gente precisa utilizar dentro dos limites o código de ética da OAB a nosso Sim, favor, com certeza. mas Google, posicionamento no Instagram, achei interessante que um advogado ele trouxe que ele consegue clientes no grupos de Facebook. Ele trabalha com direito agrário e rural, então Sim. ele entra naqueles grupos que tem 1.000 participantes, Aham. fazendas do Piauí. E aí, às vezes, a pessoa coloca lá o relato da dificuldade que ela tem, e lá naquele grupo ele consegue ter contato com clientes que talvez ele não teria no boca a boca. É Sim. uma É forma de uma forma de você angariar cliente.
Mas eu acredito, assim, que o boca a boca é a principal. A gente tem que respeitar o código de ética e tomar cuidado, porque tem muito advogado agindo de forma desleal. Também. Entregando panfletinho, indo na casa do cliente. Sim, sofreu um acidente, sofre um acidente, não sei como que conseguem, né? Eles têm algum contato dentro do hospital. Eles entram em contato com a né? pessoa, falando que tem direito à indenização, né? Por danos morais. o DPVAT. DPVAT. Então acaba complicando também essa questão. Que daí tem a questão da publicidade desleal, né? Que acaba sendo uma desvantagem ali, porque daí é uma corrida por busca de clientes desleal, né? Mas eu acredito que quando você age dentro dos limites da ética, o boca a boca, você fazer o seu marketing ali dentro, vai ter cliente. Você vai começar ali, mas se você fizer um bom trabalho, seu cliente vai te indicar. Para o vizinho, para o primo, para o colega, para o amigo. A gente advoga lá no escritório para algumas famílias inteiras. Começou advogando para um, aí indicou para o primo, aí indicou para o cunhado, e o cunhado indicou para o amigo do trabalho. Isso, é muito legal isso. Lá no escritório também. Tem vezes que a gente tem uma família, ou que você sabe que se acontecer determinada situação com aquela pessoa, não importa. É até engraçado, porque assim, hoje eu só faço a área criminal, só atuo na área criminal, não faço outras áreas porque eu não tenho mais tempo. E também, assim, é engraçado, né? Porque se você me perguntar alguma coisa de civil, trabalhista, é como se tivesse um apagão. Civil eu até consigo, às vezes, ali passar alguma orientação, mas trabalhista não me recordo de nada. E aí, mesmo fazendo criminal, meus clientes sabem, mas aí, se acontece alguma coisa em civil, eles me mandam mensagem. É porque eu queria que você atuasse para mim ali na área civil. Por isso que é tão legal as parcerias. O cliente, ele ainda quer você. Você não atua numa área trabalhista, mas seu cliente tem um problema trabalhista. Sim. Não tem problema você atuar em parceria com um advogado da área trabalhista para que você consiga continuar com aquele cliente na sua carteira. Sim. Ele continua na sua carteira, você faz uma parceria com um escritório de advocacia especializado em trabalhista e ainda assim vai manter aquela cartela de clientes na sua carteira. Então, eu acho válido as parcerias por isso. Sim. O problema hoje que eu verifico, né, nos profissionais, nos estagiários também, é a questão de imediatismo, né? Então, o advogado, ele se formou, passou na OAB, pegou a carteirinha da OAB, então ele vai sair advogando e ele já quer ganhar muito dinheiro. Não é assim. Não é assim, infelizmente, porque quem não gosta de ganhar dinheiro, eu também queria ter saído. Todo mundo quer. Todo mundo gosta de ganhar dinheiro, nós precisamos de dinheiro para sobreviver, né? Ter as nossas manutenções. E hoje, as pessoas, elas não têm paciência de percorrer um caminho. De trabalhar, de caminhar, de começar por baixo. A questão do estágio é muito difícil, porque às vezes a pessoa tá ali, mas parece que ela não quer aprender. Parece que ela tá ali para cumprir um protocolo, mas ela não quer aprender. Uma carga horária. A gente lá no escritório gosta muito de pegar estagiários que se formem e continuem no escritório. Foi assim comigo. Temos outras advogadas lá que começaram estagiando e hoje são advogadas associadas. Então, a gente acha muito legal a pessoa começar, crescer, aprender, entender a área de atuação, conhecer os nossos clientes e continuar lá no escritório. Então, a gente dá a oportunidade, mas é o que você falou, tem que percorrer um caminho, tem que aprender, tem que entender que não sai da faculdade sabendo tudo, do mesmo jeito que eu não saí sabendo tudo, e que você vai ter que aprender, vai ter uma pessoa que pode te direcionar. E hoje, infelizmente, tem pessoas que não querem isso. Não querem. Não tô falando que advogado tem que ganhar pouco. Claro né? que não. Principalmente, advogado tem que ganhar muito. Nosso objetivo é ganhar. Nosso objetivo é ganhar dinheiro, mas assim, é todo um caminho a se percorrer. Não tô falando que tem que ser a mesma história, mas quando eu me formei, eu me lembro muito disso. Porque quando eu entrei num escritório de advocacia, que eu não tinha experiência, e eu trabalhei 3 meses de graça ali para ele, sem receber nada, porque eu não tinha experiência, então ele falou, vamos fazer um teste, trabalhei 3 meses de graça. Depois ele começou a me dar uma porcentagem ali dos casos. Teve um mês que eu recebi R$30. Aquele dia eu cheguei na minha casa, chorei. E chorei pro meu pai e falei, eu vou largar a advocacia porque eu não vou ganhar dinheiro com isso nunca. R$30 é mais fácil eu limpar, fazer uma diária que eu vou ganhar muito mais. Sim. E meu pai, ele insistiu. Mas eu tinha todo um suporte.
um suporte financeiro, um Uhum. suporte emocional para continuar. E graças a Deus eu continuei, né? E hoje, a minha advocacia, ela, graças a Deus, é bem rentável. Porém, nem todo mundo tem esse suporte financeiro. Não tem. E a gente se depara com advogados que querem ganhar muito, óbvio, mas também com advocacias, né? Escritórios de advocacias que querem pagar pouco para o advogado no início. A remuneração. É um problema. Mas uma coisa que a advogada tem uma vantagem, então eu falo assim, para quem está na faculdade e quer seguir a carreira de advogado, mas não tem às vezes esse suporte financeiro, igual você falou, você consegue atuar, advogar por um tempo, exercendo às vezes uma outra função. Eu tenho um trabalho de dia ali, mas à noite eu acabo advogando, porque a advocacia hoje ela é toda digital, os processos são uma maioria eletrônicos, você Sim. faz no horário que você quiser, desde que você cumpra os prazos. Então, assim, o começo da carreira não é fácil. Mas eu imagino que não é fácil em nenhuma profissão. Sim. Então, não é fácil. Você tem que persistir. E realmente, existem lugares que não querem remunerar adequadamente alguns profissionais. Então, persista, ganhe experiência, busque um escritório que possa te remunerar adequadamente. Sim. Tenha condições, às vezes, se você tiver, abra o seu próprio escritório, mas estude para isso. Porque eu entendo que tem muitos advogados falindo no sentido assim de não dar certo, não é porque não são capazes ou não tem cliente, por falta de gestão. Sim, também. Gestão dos lucros, dos gastos do escritório, porque quando você abre um escritório, você é o administrador e a gente não aprende a administrar negócios na faculdade. Então, você fazer cursos, você entender, hoje existem inúmeros cursos, livros sobre precificação de honorários, então isso eu acho muito importante. Sim, e também a OAB. A OAB, se você não tem estrutura financeira, Exatamente. emocional para ter um escritório, a OAB, ela fornece Tem a sala escritórios. 360, né? Sala 360, em que o advogado ele pode, né, fazer a alocação ali de maneira gratuita, eu acredito, Eu porque é acho que descontado da nossa anuidade, e o advogado atender ali o cliente, porque hoje eu tenho o meu escritório, só que como é minha área criminal, muitas vezes, mesmo com o escritório, eu me desloco Para outras cidades, para outras cidades. A área criminal, ela é um pouquinho diferenciada, né, das outras áreas. Então, muitas vezes a gente atende na residência da pessoa, porque às vezes a pessoa, ela tá de tornozeleira, então ela não pode sair da residência, então nós vamos até a residência. Claro, tudo isso com muita segurança. Estamos falando da área criminal. Ou muitas vezes o meu cliente, ele tá custodiado, né? Tá no E você tem que ir lá estabelecimento. no Ele tá estabelecimento no prisional. estabelecimento prisional. Então, eu não preciso ter o escritório. Muitas vezes é verdade. Muitas vezes. É uma área que te dá um pouco de liberdade. Uma certa liberdade, né? Então, não tem os custos Hoje ali também quando tem eu- coworkings que você pode alugar salas específicas, Sim. né, para atendimento. Então, eu acho assim que é uma área que você, ao se formar, vai enfrentar sim algumas dificuldades. A gente não pode falar, é mil maravilhas, você se formou, mas se você entender que você tem que percorrer um caminho, que você tem que se especializar, que você pode buscar cursos para isso, eu acho que a pessoa tem grandes chances de ter sucesso na Sim. advocacia. Eu fico triste de verdade, quando eu leio alguns comentários no Instagram, assim, sobre advogados. Hoje não dá pra viver da advocacia. Eu me formei, tenho OAB, mas estou trabalhando com outra coisa porque não dá pra sobreviver. Eu fico triste. Eu também. Eu fico triste, realmente triste, porque dá pra viver e dá pra viver muito bem da advocacia. Eu acho que é uma batalha diária, igual todas as profissões. É claro que algumas pessoas vão ter sucesso, outras, infelizmente, não. Sim. Mas eu acho que se a pessoa se preparar, e por isso que eu acho, às vezes, que a pessoa que está na faculdade fazer um estágio é uma oportunidade, às vezes, para ela já ser efetivada, é uma oportunidade para ela conhecer áreas, angariar conhecimento, tudo isso vai facilitar para quando ela pegar a carteirinha da OAB e começar a advogar. Então, para o jovem aí advogado que está começando, busque gestão, busque parcerias, busque conhecimento, porque isso vai fazer diferença na sua trajetória como advogado. Sim, e infelizmente a nossa área é uma área muito estressante. Como que você lida com o estresse? Olha, tem dias e dias. Ainda sendo mãe, dona de casa, esposa, tem tudo isso. Exatamente. Mas isso é o meu porto seguro. Então, assim, hoje, alguns momentos eu fico muito estressada, assim, é muito estressante. É estressante você trabalhar com um judiciário que às vezes é moroso,
trabalhar com a cobrança do cliente e você Sim. tentando apresentar um resultado, mas que muitas vezes não depende só de você, né? Igual a gente fala na advocacia, a gente vai apresentar a nossa tese, mas tem uma outra parte que vai apresentar a tese e tem um Sim. terceiro que vai julgar. Então, a minha família é o meu refúgio. Então, hoje, ser mãe, cuidar do meu filho, é um momento que eu me desestresso, que eu entendo que aquilo ali é o meu objetivo. Eu trabalho para aquilo ali. Sim. Então, eu tenho um objetivo para o meu trabalho, além de defender os meus clientes, trazer bons resultados para os meus clientes, mas é uma renda que auxilia no sustento do meu lar e para fazer a diferença também, assim, né? Então, eu acho que isso motiva para que eu continue a minha família. Mas é estressante. É estressante, muito estressante. Muito estressante. Então, ter momentos de lazer, entender que o trabalho não é tudo, é para você mesmo, isso aí. Essa O trabalho é é a dificuldade. importante, mas a gente precisa de momentos de descanso, né? Precisa de momentos para cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar. Porque, igual a gente tá falando, o advogado, se ele quiser trabalhar até 11 horas da noite, até 11h59 ele vai trabalhar. Sim. O advogado, ele pode trabalhar da casa dele. Então, quantas vezes eu saí do escritório, cheguei em casa e continuei trabalhando. Essa rotina mudou muito com a chegada do meu filho. Sim. Mas, assim, é um trabalho estressante. É um trabalho que, se você quiser trabalhar 11 horas por dia, você vai trabalhar 11 horas por dia. Então, mas eu acho que essa não é a ideia. Você buscar ser eficiente, minimizar o tempo de trabalho seu com algumas coisas. Então, hoje a gente falou, por exemplo, da inteligência artificial. É um auxiliador para reduzir o nosso Sim. tempo, né, de trabalho em algumas peças, mas eu acho que é você entender que você precisa de um tempo para você. Com certeza. Porque hoje, principalmente a advocacia criminal, ela tá muito sendo romantizada no Instagram, como se fosse mil maravilhas, veja, né, justamente com o marketing, vídeos, os advogados na frente da delegacia, como se fosse a melhor profissão Não, ali, né? Nossa, é a área perfeita. E, inclusive, né, todos os dias eu acordo às 4h20 ou 5 horas da manhã, e essa madrugada mesmo, era 2 horas da manhã, eu tava recebendo ligação porque meu cliente tinha sido preso. E chovendo, frio. Exatamente. Então, assim. Você não tem, às vezes, uma qualidade de sono, então isso é muito estressante. Então, Sim. você tem que saber dosar ali o seu trabalho, para o seu trabalho não te sugar. Com certeza. Porque não é mil maravilhas, principalmente a advocacia criminal, porque ela é diferente. Então, muitas vezes você vai ter que abandonar a sua família. Quantas vezes eu estava em eventos, aniversário de pessoas especiais, eu tive que sair, deixar a minha família para cuidar da família do outro. E nós estamos lá. Então, assim, é uma trincheira que nós percorremos, mas que é muito gratificante no final, né? Seja ali numa absolvição, seja na sua sentença procedente. Sim. Eu falo que quando eu vejo uma absolvição, né, que a gente consegue uma absolvição, um alvará de soltura, não há honorários no mundo que pague aquilo. Não, é uma sensação muito boa, você trazer justiça. Para alguns Sim. casos, quando o tema justiça, ele é difícil, né? Porque justiça, para uns, é uma coisa, mas assim, você pegar, por exemplo, um caso de um erro médico, não é muitas vezes a indenização, igual um caso que a gente tem Sim. de um casal de gêmeos que faleceu. Não é o dinheiro que vai trazer conforto para aqueles pais, mas é a sensação de justiça. Sim. Então, isso não tem preço. A sensação de justiça que você traz para o seu cliente diante de uma situação. É claro, a reparação financeira é importante? Sim, por isso que a gente pede a indenização. Mas tem casos que a sensação de justiça ela é tão mais importante do que o fim financeiro da ação. Óbvio que não vai trazer a criança de volta, não vai trazer aquele sonho, né, aquela família de volta, mas nada vai apagar aquela dor, nada vai apagar, mas a sensação de justiça, a justiça foi feita, quem errou foi culpado, foi condenado, né? E na mesma coisa, eu acredito que no penal, se a pessoa não fez aquilo e foi solta, é uma sensação de justiça. Ela estava sendo acusada indevidamente. Ou mesmo que ela tenha cometido o delito, mas ali ela teve os direitos dela preservados, que são constitucionais. Então, é uma justiça você possibilitar que aquela pessoa tenha acesso ao que a lei garante que ela tenha acesso. Sim, com certeza. E nós somos essa ponte. E, assim, mesmo que agora já consolidada, mas no início de carreira, a gente acho que é comum em qualquer área. Você já pensava, nossa, aquele outro advogado, se comparava, tinha esse receio, ou se espelhou em alguém?
Ah, eu acho que sempre, assim, eu atuo num escritório que eu era estagiária e já tinha uma advogada que estava lá há um tempo, a doutora Débora Priscila André, e eu me espelhava muito nela, porque eu sempre achei ela uma advogada íntegra, com um trabalho digno, e eu queria seguir os passos dela no sentido, assim, uma profissional capaz, era mãe já naquela época, esposa, tinha família e levantou o escritório. Mas existiam outros escritórios famosos de nome que eu falava, nossa, olha aquele escritório. Além de inúmeros casos, eles dão palestra, eles têm um. Então, assim, com certeza, teve escritórios que a gente olha e fala, nossa, eu queria estar num escritório que um dia chegasse naquele Nesse nível, patamar, né? nesse nível. Mas é legal, eu acho isso tão Sim. importante, você olhar para o outro, não com inveja, mas com admiração. Impulsionar. Como se você Exatamente. fosse se impulsionando, né? Eu também. Eu fiz uma mentoria com um advogado de Curitiba. Ele é conhecido nacionalmente. E quando eu conheci ele, né, eu falei, nossa, doutor, quando eu crescer, quero ser igual a você. Porque nos impulsiona a ser melhor, né? Como Para uma o cliente, admiração, isso é uma né? Eu quero dar o meu admiração. melhor e eu quero um dia chegar naquele patamar. Chegar nesse patamar. Quero ser melhor para o meu cliente, né? Para mim, para minha família. E a advocacia é isso. E, assim, quando a gente está estudando, a gente sempre pensa ali, às vezes, ter o escritório próprio. E você, até hoje, é uma advogada associada. É. Não tem essa vontade. Não. Como você se sente realizado lá no escritório? Me sinto realizada. Não tenho vontade. Eu acho que, até falando aqui abertamente, você mesmo vai poder dizer isso, você ter a gestão completa de um escritório comercial, de equipe, financeira é extremamente desgastante e difícil. Eu não tenho vontade de sair, eu gosto das pessoas com quem eu trabalho, da área em que eu atuo, já tenho uma familiaridade com os clientes do escritório. Então, hoje, eu não me vejo, e até hoje, né, durante o percurso, nunca tive essa vontade. Vou sair e abrir o meu escritório. Eu sempre achei que lá, apesar de eu ser uma advogada associada, eu sempre tive espaço para trazer os meus clientes, para trabalhar com os meus clientes, então existe uma parceria muito legal. Então acho que por isso eu nunca tive essa vontade de abrir meu próprio escritório. E a valorização, né? Porque, assim, a doutora Débora é uma advogada diferenciada que ela valoriza os colaboradores e principalmente você. Que hoje você é braço esquerdo, direito, vocês duas é como se fosse uma já, né? E isso é legal, porque a advocacia, ela fica mais leve quando a gente caminha com outras pessoas. Mas eu vejo isso muito claro no seu escritório também, que a valorização, como vocês beneficiam os funcionários, tentam sempre estar agradando, possibilitando que a pessoa cresça. E não é fácil você ter, você que pode aí dizer que tem o seu escritório, já passou por outros escritórios e hoje tem o seu. Não é fácil. Não é fácil. Porque no início, né, não posso, sou extremamente grato pelas portas que foram me abertas no início, mas às vezes lidar com advogados mais velhos é complicado. Eles não, às vezes não respeitam por a gente estar no início ali, então é complicado. E se eu não tratar a minha equipe como minha família, como que eu vou ter bons resultados? Se eu fico mais com a minha equipe do que na minha própria residência com a minha família, e eu não tratar eles como família, qual é o significado de eu ter uma equipe ou querer o melhor? E, na verdade, não é só isso. A gente estava falando agora sobre o estresse da advocacia. Já é estressante você ser advogado, no sentido assim, a gente já lida com problemas. Já começa que ninguém procura o advogado para trazer uma boa notícia. Isso é verdade. É sempre um problema. Só chega problema pra gente. É verdade. Então, a gente só tem que resolver problemas. Seja em que área for, você vai estar tentando resolver um problema. Então, já é uma área estressante. Se o seu ambiente de trabalho também é estressante, aí que a coisa não anda. Você tem um ambiente de trabalho ali legal, proporcionar liberdade para os seus colaboradores dentro ali do que o escritório espera, né? Um mínimo de conforto, de boa educação, eu acho que isso é essencial. Essencial. E você, por ser uma jovem advogada, mulher... Obrigada pelo jovem. Sim, você é jovem, uma mulher bonita. Você sentiu em algum momento algum preconceito, algum fato que lhe impediu ali por ser mulher, que um advogado homem teve mais chances ou mais acesso? Olha, eu não digo talvez por ser mulher, eu digo talvez por ser inexperiente, jovem, mas eu já cheguei em audiências e o advogado estava conversando com o juiz, como se eles fossem melhores amigos. Nossa, isso é complicado. E eu sento e fico assim, eles conversando às vezes sobre uma situação, como se conhecessem há muito tempo. Então ali eu senti uma desvantagem,
perante esse outro colega de trabalho, seja pela experiência ou grau de intimidade que ele já tem ali com o juiz, Sim. não sei se externo ou de próprio trabalho, de se encontrarem sempre, mas você se sente intimidado. Então, Isso é eu já verdade. senti, eu acho que até hoje eu senti mais preconceito por ser jovem do que necessariamente mulher. Um olhar do tipo assim, de inexperiência, talvez você não vai dar conta, olha, eu sei muito mais. Então, esse embate, assim, da pessoa olhar, e às vezes até do próprio juízes ali, mas assim, foi mais nesse sentido, de uma insegurança por o advogado ou outra parte achar que ele era muito mais experiente. Sim, Graças a Deus, os verdade. nossos clientes, nunca tive essa sensação do tipo assim, ah, você é mulher, por isso eu não vou te contratar. Até porque nosso escritório é formado só por mulheres atualmente, Sim. só temos mulheres atuando lá. Então, foi mais nesse sentido, de inexperiência. Essa é uma pauta interessante, porque né, como a comarca que nós atuamos não tem tantos juízes, depois de um longo período que já estamos atuando, então é comum a gente adentrar na audiência e conversar com o juiz situações alheias ao processo. Mas no início, a gente fica com esse receio mesmo, porque os advogados mais atuantes estão conversando. Ou até mesmo quando eu vou fazer júri em outra comarca, porque não conheço o juiz, nem o promotor, então chega lá e eles ficam aquela conversa e fica uma situação mesmo que é um te gera receio, uma insegurança. Então, eu acho assim que tem muito isso do jovem se sentir intimidado pelo advogado mais experiente, até porque o advogado experiente já tem mais desenvoltura. Se pegar a primeira audiência que a gente fez para a última, a diferença é gritante de, por exemplo, o advogado mais experiente às vezes vai saber fazer um protesto, vai saber pedir pela ordem, interromper para defender o cliente no momento. O advogado inexperiente às vezes fica com esse receio. Então, de falar pela ordem. Então, você vai se sentir intimidado. Então, assim, eu não lembro de nenhum caso específico relacionado ao fato de eu ser mulher, mas lembro muito claramente de eu entrando numa audiência e o advogado está super amigo do juiz e eu... Oi? Tudo bem? E eles, e continuarem conversando como se você não tivesse ali da audiência e ali eu me senti intimidada. É diferente da advocacia criminal, né? Como nós estamos ali na labuta, né? Nas trincheiras da delegacia. Então, por ser jovem, muitas vezes eles, né, acreditam ser jovem, mulher e bonita. E não, assim, por ser mulher, duvidam da nossa capacidade, nos subestimam. Às vezes, por a gente ter uma aparência mais jovial do que aparenta, eles perguntam se a gente só tem 2, 3 anos de formado. E quando a gente fala, é até surpresa para eles, né? Não... E no penal você trabalha num ambiente predominantemente masculino. Existem sim mulheres policiais, mas até a parte ali da defesa desde o cliente até a outra parte, a parte policial, é predominantemente masculina, né? Sim, predominantemente masculina. Quantas vezes cheguei em julgamentos que a bancada é toda masculina? E aí somente eu feminino ali, né? Só a defesa. Então, o Ministério Público, o juiz, até os servidores, todo mundo é masculino. Então, tem essa questão. Quando a gente começou lá atrás, né? Já faz 13 anos, então... ainda os processos físicos, não tinha tantas advogadas na área criminal, mas hoje isso vem crescendo. Que é muito legal, eu acho muito bacana ter mais mulheres na advocacia criminal. Sim, porque eu defendo que a mulher, ela pode estar em qualquer área, fazer o que ela quiser, a mulher, ela tem o seu valor independente da área que ela atue, independente da profissão, e até mesmo se ela resolver ser só dona de casa, a mulher, ela tem que ser valorizada, em todos os sentidos, né? Então, a advocacia vem nessa crescente da mulher e eu fico muito orgulhosa dessa questão. Tem a comissão da mulher advogada. Sim. Isso é muito legal, que é uma valorização da própria OAB, né? De defesas ali do direito da mulher. Então, eu acho que hoje as mulheres estão ganhando mais espaço, principalmente na área criminal. Que é uma área que a gente sabe que inicialmente, como a gente falou, predominantemente masculina. E eu acredito que você já teve que vencer muitas barreiras por ser mulher, com certeza, por ser jovem, até você conseguir se impor no bom sentido de mostrar quem você é, qual que é a sua capacidade técnica para ser respeitada hoje no meio que você trabalha e reconhecida. Porque hoje você é reconhecida na área criminal, tanto em Maringá, Sarandi, na região. Sim. É um nome conhecido. Isso. O que eu nunca impus é tanto chegar na delegacia ou em qualquer lugar, de ser chamada de doutora. Nunca me apresentei como doutora Elisandra, porque eu acredito que esse pronome de respeito a gente conquista.
Então, hoje, né, qualquer delegacia que a gente chega, a gente já tem ali o conhecimento, a gente já conhece o delegado, eles já sabem que é nosso, só que essa questão de autoridade, de conhecimento, a gente vai conquistando com respeito, com educação. Detesto, às vezes, o momento que estou em flagrante, até dos próprios colegas que chegam dando carteirada. Em qualquer Uma área. coisa até que eu ia perguntar para você, que eu acho que é muito interessante falar para o jovem advogado, é o que é a prerrogativa da OAB. Sim. Que quando o nosso direito como advogado é violado, a gente tem as prerrogativas para acionar, para ser chamada. E que você já deve ter acionado muito. Muitas vezes. Você, talvez, por ser da área Não civil, precisei né, ainda. civilista, nunca precisou e talvez nunca vai precisar. Mas nós, advogados, sempre, principalmente em flagrante ou em questões ali de flagrante em loco, muitas vezes a gente tem que acionar a prerrogativas e é uma situação muito desconfortável. Várias vezes a gente pensa em chorar, desistir, mas a força da advocacia, a gente está ali para mostrar que é diferente e a gente continua. E para nós encerrarmos, qual que seria um conselho seu para os jovens advogados? Se aperfeiçoe. Faça cursos, busque conhecimento. Eu acho que esse é o caminho. Estude. Acima de tudo, buscar conhecimento, estudar, trabalhar de forma ética. Eu acho que esse é o caminho para a pessoa crescer na área da advocacia. Sim, com certeza. Especialização para você ter autoridade e as pessoas te respeitarem. Né? Não exigir que te chamem de doutora. Você conquistar isso daí. Porque quando você passa a autoridade, eles vão te respeitar. Eu defendo muito que a advocacia tem espaço para todo mundo e que ela é muito rentável. Sim. Porém, eu gosto de me aventurar. Estou me aventurando aqui, né? Futuramente nós vamos trazer um curso também de revisão criminal para todos os advogados, estudantes, mas eu gosto de me aventurar e eu gosto de me aventurar também agora que eu tô lançando uma linha de body splash. E você, como uma das minhas melhores amigas, minha amiga, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, que quero para sempre na minha vida. Então eu vou lhe presenteá-la por ter aceitado o meu convite. Eu espero que você goste. Porque o advogado, ele pode se aventurar em várias áreas, mas não desistir da advocacia. Muito obrigada. Nada. Tenho certeza que vai ter muito sucesso, igual tudo que você faz. Obrigada. Muito obrigada pelo carinho. E é aquilo que a gente falou, o advogado, ele tem a liberdade de atuar em outras áreas. Sim. O advogado, ele pode ser muitas vezes se especializar para docência, para ser professor, cursos, pode se especializar também em outras áreas, como até quando a pessoa faz uma mentoria por um grande escritório ou até para uma empresa. Então, eu concordo com você, é uma área rentável, é uma área que tem espaço para todos. Eu agradeço imensamente seu convite, é uma honra estar aqui, é uma honra ver você crescendo. Muito obrigada. Como você falou, a gente é amiga de longa data, né? Tenho muito carinho por você, pela sua família, pela sua trajetória, e eu tenho certeza que esse é mais um projeto que vai fazer sucesso na sua mão. Amém, muito obrigada. Eu amo sua vida e muito obrigada por ter participado. Muito obrigada a vocês por terem assistido até o final. Curtam, compartilhem e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.